para fazer parte das promessas que o Senhor tem para você. É preciso ter coragem, mas é uma coragem em Deus. Uma coragem sustentada pelas mãos do Pai, te enchendo cada vez mais de fé quando você as pede. Para quê? Para enfrentar os obstáculos, enfrentar as muralhas que porventura podem existir na conquista das promessas. Até mesmo quando já estamos vivendo a promessa, alguns obstáculos podem acontecer. Quando esses estiverem, não tem em seu coração o sentimento da incredulidade. Fique conosco nos próximos minutos e vamos falar sobre esse terceiro sentimento. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Com este tema: para alcançar a vitória é preciso quebrantar alguns sentimentos que porventura possam ter em meu coração, no seu coração, e que atrapalham o desfrutar da promessa do Senhor, de entrar num descanso do Pai quanto o que Ele tem para cada uma de nós. E nesse quinto e último dia de reflexão neste tema, no terceiro aspecto que está no livro de Hebreus, sobre sermos ajudadas para que os sentimentos que atrapalham sejam retirados. E há somente um que pode realmente nos ajudar, nos completar e nos direcionar, que é o nosso Senhor. E o Senhor nos direcionou sobre 3 sentimentos. O primeiro e o segundo que já refletimos, que é sobre a murmuração e a substituição, e hoje vamos falar sobre a incredulidade. O povo do qual nós estamos em reflexão, que é o povo de Deus, que era escravo no Egito, mas que o Senhor operou maravilhas a respeito desta nação, e estes foram libertos dessa escravidão. E no processo de caminhada, de aprendizado, até que alcançasse a terra prometida, que é a terra de Canaã, passaram por esses sentimentos que os atrapalharam a desfrutar do descanso, de alcançar a promessa do Senhor. E chega numa certa altura deste processo que eles se deparam já com a promessa de desfrutar, de entrar na terra prometida. E quando estes estão à frente, chegou o tempo realmente de desfrutar a promessa. 12 homens especialmente escolhidos para espiar a terra, ou seja, para reconhecer a promessa. Mas o desfrutar a promessa do Senhor não significa não batalhar. Há momentos que mesmo para alcançar essas promessas, ou enquanto vivemos a promessa, nós precisamos batalhar, precisamos lutar, precisamos continuar a orar e pedindo direção de Deus para desfrutar o que Deus tem. E entre esses 12 homens que foram enviados para espiar a terra de Canaã, 10 deles colocaram em seu coração a incredulidade, a falta de fé, obstáculos para que a promessa não fosse alcançada. O versículo 17 do capítulo 13 de Números diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, quais são as cidades em que habita, e em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvore ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primeiras das uvas, ou seja, frutos bons sairiam dali. E Moisés pede então para espiar, para observar a terra. E estes foram com este objetivo. Quando Deus nos entrega uma promessa, uma cidade nova, um trabalho novo, a chegada de um filho, de um casamento, de um novo ministério, de uma nova caminhada, o Senhor diz: espia, olha, observa, não para que haja dúvidas, mas para que você aprenda desta nova jornada que você trilhará. Só que 10 homens não enxergaram o aprendizado, mas enxergaram o medo, falta de capacidade, colocaram obstáculos no que eles enxergaram. Eles observaram o que era bom,
mas deram mais valor, mais importância, mais peso no que era obstáculo. Porque no versículo 23 diz assim: depois vieram até o vale de Escom, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Então imagina o tamanho desses frutos, com a necessidade de que 2 homens carregassem. E no versículo 27 diz assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Ou seja, conseguiram enxergar o que Deus já tinha falado para eles, conseguiram contemplar a promessa do Pai para a vida deles. E este é o fruto, entregaram o fruto. Mas no versículo 28 diz assim: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Ou seja, colocando todos os obstáculos como um ponto mais forte da promessa e não o que Deus tinha para o desfrute deste povo. E no versículo 30, um dos 2 homens que imputaram em seus corações a fé que vem de Deus para contemplar realmente as promessas que Deus tinha para eles, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por quê? Porque se há promessa do Senhor, o Senhor nos capacita para enfrentar. Se você está com medo de fazer algo, de servir, por exemplo, a refeição a algumas pessoas, fale com Deus e diga: Senhor, capacite-me para cozinhar, para fazer uma refeição segundo a tua vontade para estas pessoas. Se você está com medo de um casamento que o Senhor prometeu, que está tudo direcionado pelo Pai, fala: Senhor, me ajude a ser uma boa esposa e futuramente uma boa mãe. Ajuda-me a ser auxiliadora para este homem que o Senhor tem separado para mim. Se você está com medo de ser mãe, de um processo onde a sua rotina mudará completamente, diga: Senhor, ajuda-me a viver, a enfrentar essas rotinas em Ti, me capacite. Então, toda e qualquer situação da tua vida que haja promessa do Senhor para você, diga: Senhor, eis-me aqui, capacita-me. Eu não quero que a incredulidade suba no meu coração, onde a incredulidade coloca à frente o medo, a falta de capacidade, receios e até mesmo colocamos obstáculos. Mas, Senhor, que o meu coração se encha de fé, para que eu possa desfrutar verdadeiramente o que o Senhor tem contemplado. Obstáculos podem ter, rotinas podem mudar, o medo pode até subir ao meu coração, mas não quero que estes sentimentos prevaleçam em mim e que prevaleça somente a fé que vem de Ti para contemplar, desfrutar o que o Senhor tem. E o medo deste povo de enfrentar essa terra era tão grande que no versículo 14 diz assim: então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, que era um dos 2 homens que creram, que se encheram de fé contra toda aquela dificuldade, e Caleb também, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola a dará, terra que mana leite e mel,
Versículo 9: Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não o temais. As palavras de dois homens que creram, encorajando, dizendo que se o Senhor deu aquela terra é porque é para possuí-la, é para conquistá-la. Então, não impute no teu coração a falta de fé, para que esta falta de fé faça com que você não viva plenamente, de forma bem-aventurada, o que o Senhor tem para você. Mas o coração daquele povo, que era obstinado, que era inflexível, que era tendencioso ao mal, não aceitaram a voz destes dois homens. E o que acontece? No versículo 23, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Caleb e Josué viveram o extraordinário de Deus. Temos até uma série de reflexão, vou deixar no final a playlist desta série, de homens, mulheres que viveram o extraordinário de Deus, porque colocaram em seus corações a fé e retiraram todo o sentimento de murmuração, todo o sentimento de incredulidade, todo o sentimento de substituição, para viver o extraordinário de Deus, para viver a promessa. Quando vivemos a promessa, vivemos o completo do Pai. Obstáculos existem, circunstâncias podem acontecer, mas não são essas que nos farão parar diante da promessa de Deus. Por isso, abre o teu coração e fala: Deus, quais são as promessas que o Senhor tem para mim e que eu tenho colocado obstáculos por medo de vivê-las. Senhor, mostra-me estas e também mostre o meu coração, para que eu retire o medo, retire os obstáculos e coloque somente a tua voz no meu coração, dizendo: esforça-te, tem de bom ânimo, vá em frente e conquiste o que eu tenho para você. Que você abra o teu coração para a voz do Senhor, não endureçais, permita que a palavra de Deus entre no seu coração, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, como está em Hebreus capítulo 4, quando refletimos nessa série de reflexão. Não perca a oportunidade de viver o que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.